tem uma coisa que é aquela nossa visão, né? O TFG é o problema, o TFG é a parte mais difícil, é o que vai me trazer desconforto, ansiedade, enfim. E aí a gente tem uma questão aqui, que é a relação professor mais aluno. Então, existe uma coisa que são fatores que interferem diretamente no TFG. Então, não é só sobre arquitetura. Aquele meme é sobre isso. Não é só sobre arquitetura, entendeu? Não é sobre o render, o projeto, o CAD, o Revit em si. Tem muitos fatores externos que vão interferir a tua produção, a tua confiança para desenvolver o projeto. Vai mexer com os teus sentimentos, com a tua ansiedade para apresentar, com a tua energia, né? Para você pôr o projeto, trazer ele para o mundo real, né? Pôr ele no papel, no CAD, por exemplo, no Revit. Você vai ter que conseguir ter uma confiança, uma segurança daquilo que você está fazendo. E aí, a gente entra nessa questão desconfortável, nesse assunto delicado, que é sobre humilhação, intimidação e críticas, né, destrutivas, que a gente chama, em atendimentos de projeto, nas bancas. A gente conhece, né, essas situações, inclusive, já coloquei aqui, ó. Inclusive, existe uma matéria, né, no ArcDaily, que é esse questionamento. Por que os professores, né, de arquitetura acabam com os projetos nessa avaliação? Muitas vezes acaba antes, né? E eu não tô trazendo aqui um vitimismo, tá, gente? Isso é um assunto que eu tenho que falar, porque eu recebo muita mensagem mesmo, muito desabafo de pessoas que nem são alunas da mentoria, e são coisas que, assim, vão muito além da arquitetura. Então, um aluno que está passando por uma humilhação ou sendo subestimado por um professor, é muito difícil ele levar um TFG o ano inteiro de forma saudável. Esse artigo já é velho, inclusive. Cortou aqui a data, mas eu acho que ele já tem uns bons anos. Então, são situações de humilhação e intimidação. Por que eu estou falando disso? Eu quero trazer um vitimismo aqui. Eu não tirei 10 no TFG porque meu professor, meu orientador não me ajudou. Porque eu fui humilhada na banca. Isso realmente pode acontecer. Mas o que a gente vai fazer a partir dessas situações? É isso que eu quero trazer para vocês conseguirem ter um senso crítico. Se esses professores estão passando dos limites, se é culpa, né, deles ali, o tratamento, as situações que estão ocorrendo, ou se você tem uma parcela de culpa. Eu quero que vocês parem para pensar nisso. Porque eu já conversei com muito orientador e a gente sabe, tem muito aluno mesmo que não é dedicado, que vai ao atendimento e não leva nada, que espera que o orientador faça por ele o trabalho ou entregue, né, de mão beijada as coisas, e aí não tem orientador que aguente. Porém, a gente sabe claramente a questão da arquitortura, né? Então, essa cultura da arquitortura. Quantas vezes eu já ouvi aluno falando que o professor chega para ele e fala: o que você faz da meia-noite às 6? Tipo assim, professor, tem muito trabalho, tem muita coisa para entregar. E aí o professor lança uma dessa, né? O que você faz da meia-noite às 6? A arquitortura, a cultura da arquitortura. Então, eu quero que vocês pensem nesses assuntos, porque vocês estão provavelmente mais próximo do TFG, já passou aí primeiro, segundo, terceiro ano, pelo menos, e já sabe, já conhece os professores, já pode ter vivido a experiência, né, dos dissabores de ser humilhado num atendimento, ou de um professor ter sido mais grosso, e aí você ficar abalado, né, emocionalmente. A gente cria um bloqueio. Eu tive muitos alunos, os primeiros que eu atendia pessoalmente em 2014, enquanto eu fazia meu TFG, eram alunos que estavam extremamente fragilizados com situações específicas de professores. Então, tinham medo, tinham insegurança, ansiedade, choravam muito, porque os atendimentos tinham sido desagradáveis, tinham acontecido situações, muitos por culpa do aluno, né, por não ter cumprido ali a obrigação dele, mas também pela questão da arquitortura e dessas críticas muito duras, né. Eu e o Danilo do Vias, a gente já falou sobre isso,
que tem muito professor que faz isso para querer instigar. Eu acho que é até o próximo slide. Não. Tem muito professor... Aqui, ó. É esse item aqui, ó. Métodos para incentivar o aluno. O que são esses relatos aqui, ó? Isso aqui são situações que eu mapeio desde 2010, quando eu entrei na faculdade. Fazem o quê? 11 anos? Meu Deus. 2010 Não façam as contas. Então, o que a gente tem? A gente conhece a situação da arquitetura. Professores arrogantes. Aqui eu deixei bem claro. Não generalizar. Você sabe qual professor da tua faculdade é legal e você sabe qual que é o arrogante. Qual que é o difícil de lidar, qual que tem ali, ó, dono da verdade absoluta. Eu tinha bastante professores que tinham esse ar da verdade absoluta. Tinha um professor meu que ele não permitia que você fizesse teto verde, né, um terraço jardim no teu projeto, porque ele falava que não tinha nenhuma impermeabilização 100% eficiente. E aí ele dava já nota baixa se o aluno projetava, né, algum teto verde ou não fazia uma cobertura. E aí o que acontece? Isso não faz sentido, isso não é um critério de avaliação, o teu gosto pessoal ou a tua verdade absoluta. Então, era bastante difícil lidar com isso. Tem muito professor com falta de didática, né? Tem a dificuldade ali de passar o conhecimento. Tem muito professor que é muito bom, porém, ele não sabe passar o conhecimento. Às vezes ele é muito gente boa, muito acessível, mas é difícil ter didática, entendeu? Então, também é uma dificuldade você não ter clareza nos atendimentos, né? Principalmente do TFG. Tem a questão dos professores que são muito duros, muito ácidos, altamente críticos, né? E aí, como eu disse, né? Tem professores que acreditam que esse método vai incentivar o aluno. E a gente tem uma infinidade de pessoas diferentes no curso de arquitetura. Uns mais sensíveis, uns mais criativos, outros mais... com medo, mais inseguros. Então, a gente tem que lidar com tudo isso. E a gente lembra na live 1, quem assistiu, tem que mapear as limitações. Como que você num atendimento com o professor? Você consegue falar? Você consegue expressar suas ideias? Você tem tranquilidade para falar ou é desconfortável? Porque, por exemplo, se você tem ali uma dificuldade de passar a tua ideia, às vezes ela é até boa, e aí você não consegue passar aquilo. Então, ou o atendimento fica incompleto, ou o professor não viu todo o teu potencial. Então, você tem que estar alerta e trabalhar em cima disso. Não dá pra gente querer mudar o jeito dos professores. Dá, claro, pra gente agir se acontecer um problema muito abusivo, né? Que você tem que tomar uma providência. Mas o jeito ali, no geral, do professor, não dá pra mudar. O que dá pra fazer é isso, é você se atentar às suas limitações, ó. Os 4 anos que eu passei, né, de projeto, eu não conseguia me expressar. Nem no desenho, nem explicando, nem mostrando as ideias. E aí, isso atrapalha a tua produção. Por isso que isso é além da arquitetura. Por isso que isso é uma coisa que... Thaisa, por que você está falando disso? Por que você não ensina a fazer um TFG? Não tem como eu ensinar você a fazer um TFG. Eu aponto caminhos e você vai aprendendo ali os passos que você tem que dar. Eu vou esclarecendo ponto a ponto. E aí, por mais que eu traga todo o conteúdo de arquitetura, se a tua dificuldade está em lidar com um professor ou numa situação nessa desconfortável, essa é a tua limitação. Você vai ter que encarar. E aí, né, um último lembrete. Calma, existem bons professores.